Entre 1888 a 1891, Londres se via passando um dos maiores terrores por conta de um assassino em série. Quando Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Carey foram assassinadas de forma brutal e de forma misteriosa, daria início a um dos maiores enigmas já visto até os dias de hoje. Um serial killer estava solta. Não se sabe até hoje seu nome. Não se sabe até hoje quem seria. Mas esse assassino ficou mundialmente conhecido como Jack, o Estripador. Por incrível que pareça, algumas pessoas foram apontadas como sendo elas esse serial killer. E hoje vamos saber quem seriam essas pessoas que, já digamos logo, nunca foi comprovadamente, foram apontadas como sendo Jack, o Estripador. As mortes das mulheres citadas no início do vídeo ocorreram entre 12 de agosto a 9 de novembro de 1888. E por incrível que pareça, os números de mulheres que vinham sendo assassinadas iriam aumentando cada vez mais. Ou seja, um assassino em série estava atacando as mulheres, aterrorizando um local periférico de Whitechapel, distrito de Londres. Podemos dizer que Jack, o Estripador, praticamente mutilava suas vítimas, chegando em muitos casos a arrancar até seus órgãos vitais. Atualmente, sem comprovação nenhuma, existem mais de 100 pessoas que foram apontadas como sendo esse serial killer. Mas o Adversus buscou algumas informações que listam alguns nomes que chegaram muito perto de uma comprovação de que eles foram realmente esse assassino. Será que Jack, o Estripador, foi apenas uma pessoa? Ou foram algumas pessoas? Ninguém sabe. O vídeo de hoje não tem como intuito entrar diretamente nos assassinatos, nos mistérios que ocorreram durante esses assassinatos, nem como a história em si sobre Jack, o Estripador. Hoje iremos trazer alguns de fortes suspeitos de serem esse assassino. Vamos conhecer os nomes. O primeiro seria Henry Howard Holmes, ou H.H. Holmes, ou melhor, Dr. Holmes. Uma coisa que chamou muita atenção no Dr. Holmes foi que ele trocou várias vezes de identidade ao longo de sua vida. Além também de ser apontado como um homem que matou mais de 200 pessoas. Ele possuía um hotel em Chicago. Nesse hotel existia uma passagem secreta. E para onde daria essa passagem secreta? Para um local que tinha câmaras de tortura e fornos para incinerar corpos. Esse homem foi preso e condenado à morte, e por conta de toda essa história que rodeava ele, foi apontado como sendo Jack o Estripador. É claro que isso nunca foi comprovado. Um outro nome seria do príncipe Albert Victor. Sim, o neto da rainha Victoria. Segundo o artigo de um médico chamado Thomas Stowell, em 1970, o príncipe Albert Victor, conhecido como Ed, teria cometido os assassinatos por conta de uma insanidade causada por um quadro de sífilis. Quadro esse que estava avançado. E é claro que após esse alvoroço e muitas teorias da conspiração, o príncipe Albert Victor viria a ser apontado como sendo o serial killer.
mas um nome que não tem prova o suficiente para confirmar essa ideia. E lembrando que ele só veio ser apontado por conta de uma publicação de um médico em um artigo. E como não citar um dos mais famosos de todos, Carl Feigenbaum. Quando se pesquisa Jack o Estripador, a foto dele aparece nas pesquisas. Um detetive chamado Trevor Marriott foi quem levantou a suspeita de que um marinheiro alemão poderia ser o serial killer, e esse marinheiro viria a ser executado por ter assassinado uma mulher. Marinheiro esse que se tratava de Carl Feigenbaum. Esse assassinato, provocado por Carl, teria sido cometido no ano de 1894, naquele mesmo distrito de Whitechapel, em Londres. E por conta disso, o nome de Carl ganharia muita força, como sendo apontado daquele serial killer. Mais um caso que não se tem prova alguma para apontar Carl como sendo Jack o Estripador. Ou quem sabe poderia se tratar de Walter Sickert, mais um alemão, sendo como suspeito. Se tratava de um pintor impressionista que foi criado na Inglaterra. Umas de suas pinturas prediletas eram de prostitutas nuas, que ele adorava pintar. Em algumas obras, algumas dessas prostitutas saíam ao lado de seus clientes. E em uma dessas obras de Walter, um desses clientes saía com as mãos no pescoço de uma prostituta. Foi quando Patricia Cornwell publicou em um livro a teoria de que Walter poderia se tratar de Jack o Estripador, que esse homem passou a ser apontado como serial killer. Nessa lista também temos o nome de Robert Mann. No ano de 2009, um historiador britânico chamado Matthew anunciou que, enfim, havia descoberto a identidade de Jack o Estripador. Tudo isso graças às técnicas forenses modernas e também à elaboração de um perfil psicológico do assassino. E logo apontaria que um funcionário de um necrotério em Whitechapel, chamado Robert Mann, seria o assassino em série que estava amedrontando a região. Robert Mann trabalhava todos os dias com cadáveres, e isso para Chow já era o suficiente para apontar ele como aquele serial killer que ninguém sabia quem era. Para finalizar nossa lista, temos Jill, a Estripadora. Isso levaria a crer que Jack o Estripador, na verdade, não seria um homem, e sim uma mulher. Jill, essa mulher da imagem, que aliás, seu nome era Mary Pisser, e foi carinhosamente apelidada por Jill, a Estripadora. Jill, que aliás foi assassinada em 1890 por cometer o assassinato da amante de seu marido e uma criança. Ambos os assassinatos cometidos com uma faca. No ano de 2006, o cientista Ian Findlay retomou essa teoria. Ele acabou coletando salivas de cartas creditadas por Jack o Estripador e da amostra extraiu o DNA. E assim foi possível extrair um perfil parcial do assassino no exame. Isso levaria ao perfil de Jill, a Estripadora. Claro que tudo isso sem certeza alguma. Ou seja, tudo isso continua inconclusível. Mesmo o nome de Mary Pisser sendo um dos principais nomes, como sendo o do grande assassino chamado Jack o Estripador. Em breve estaremos de volta com mais um vídeo aqui na telinha do Adversus. Aguardamos sua presença no próximo vídeo. Até breve.